Para quem não me conhece, né, eu sou Carmen Carvalho, sou consteladora familiar, e hoje, e daqui para frente cada vez mais, a gente vai trabalhar para que as pessoas consigam descobrir os seus talentos e o seu propósito, em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. E essa busca é uma busca das pessoas que estão mais próximas de mim, né? Porque se a gente não encontra os nossos propósitos, a gente não chega à nossa realização, por mais que a gente faça na vida, a gente não atinge um grau de satisfação, de plenitude, né? E conforme o tempo vai passando, isso vai ficando mais difícil. Então, eu queria começar dizendo para vocês, assim, em que contexto que as pessoas que não buscam autoconhecimento se encontram, né? Porque o tema de hoje é a importância do autoconhecimento para encontrar o seu propósito. Esse é o tema de hoje. Então, eu queria passear com vocês, assim, sobre esse contexto, né? E que sirva até como uma chave, porque quando vocês estiverem nessa situação, se sentindo dessa maneira, é que o autoconhecimento pode ser a resposta para aquilo que vocês não estão percebendo que está faltando em vocês. Então, normalmente, a pessoa que não está conseguindo se desenvolver através do autoconhecimento, essas pessoas, elas encontram-se perdidas, elas encontram-se como que desconectadas. Elas não conseguem identificar algumas coisas. Elas não, é como se essas pessoas, não fazendo a conexão com elas mesmas, elas não conseguissem identificar o próprio espaço delas, onde elas se encontram, e a relação com as outras pessoas fica muito prejudicada. Então, as pessoas, esse tipo de pessoas que não trabalha, que não é trabalhada no autoconhecimento, são pessoas que têm dificuldade de elaborar e manter conversas. Porque são pessoas que, normalmente, como elas vivem na superficialidade, elas não conseguem contextualizar a vida delas, elas não conseguem estabelecer uma troca com a outra pessoa. Então, uma pessoa que está sendo privada de autoconhecimento, ela está isolada, ela não consegue reconhecer-se e, portanto, ela perde oportunidades, porque aquilo que chega até ela, ela não reconhece como uma oportunidade, primeiro, e como ela está nessa inconsciência de quem ela é, onde ela se encontra, ela não tem noção do seu potencial. Ela não tem noção do seu potencial. A pessoa que não é trabalhada no autoconhecimento. Por quê? Porque ela está achando que o que ela é capaz de conseguir é raso, é pequeno, frente à grandiosidade do que essa pessoa pode atingir. Então, o autoconhecimento faz com que a pessoa se conecte nesse espaço dela mesma, saia dessa vida sem propósito, que é uma vida na superficialidade sem propósito, saia da insatisfação, do estresse. Então, quando nós estamos muito nessas dinâmicas de insatisfação, de estresse e tal, muitas vezes o que pode estar faltando é justamente o autoconhecimento. Porque a pessoa não consegue enxergar alguma profundidade, né? Isso nós percebemos também, e aí eu tenho que fazer um parentezinho, que assim, nas crianças, vamos começar de novo, as crianças de famílias que não prezam o autodesenvolvimento têm características semelhantes aos pais. E aí vou dar um exemplo, de hoje, inclusive. Um menino de 9 anos
chegou no consultório, sou dentista de criança, né? Ele vai há muitos anos no consultório e tal, ele e a irmã. Aí ele sentou na cadeira e a gente começou a conversar. E aí, amor, como é que foi o seu dia? Então, normalmente, eu já sei mais ou menos o que esperar de uma conversa de uma criança, daquela criança ou de qualquer outra criança, com 9 anos de idade, né? É claro que há padrões, há crianças que têm problema X, Y, Z, mas esse menino não tem problema X, Y, Z, ele é uma criança normal e tem essa faixa etária. O que ele me respondeu? Ele me respondeu, ai, tia, hoje foi um dia muito difícil. Nossa, amor, por que foi difícil o seu dia hoje? Eu consegui dar um nó numa bexiga. Mas foi tão difícil dar esse nó nessa bexiga. Eu falei, nossa, de todos os assuntos que ele poderia trazer para mim hoje, ele trouxe, o que mais foi significativo para ele foi o esforço para dar um nó na bexiga. E ele não tem uma patologia, né? Então, a consciência dele, pela idade que ele tem, está primária. Ele não tem consciência do que está em volta dele. Mas no caso das crianças, isso é muito o contexto dos pais, né? Isso é muito o que acontece na vida dos pais. E a criança vai refletir essa postura, essa visão de mundo dos pais, né? Então, aí já imediatamente a gente pensa, né? Qual seria o benefício, então, da gente trabalhar a autoconsciência, né? Então, a palavra já diz, né? Autoconsciência é nós termos consciência de nós mesmos, ou seja, da nossa relação, auto é nosso, né? Da nossa relação com o contexto geral. E quando a gente tem essa relação, essa percepção do contexto geral, a gente consegue estabelecer o que é nosso, o que é do outro, aí os diálogos ficam mais fáceis, né? A gente consegue elaborar diálogos mais fáceis. E, além disso, tem a questão da galinha e do cachorro. E o que é essa questão da galinha e do cachorro? É o seguinte, os animais, eles têm uma percepção e uma consciência. E os animais, as plantas também têm consciência. Então, só que a questão dos humanos é um pouco diferente, por exemplo, de uma galinha e de um cachorro. E aí, quando nós pensamos na consciência que tem a galinha e o cachorro, nós podemos fazer um parâmetro com a nossa consciência. Por quê? A galinha, se você coloca uma tela mais curta na frente dela, ela não tem noção que ela tem que se afastar para tentar dar um salto para pular aquela tela. Ela não tem essa noção. A galinha não tem noção de romper desafios. Um cachorro já não. Você coloca uma barreira na frente do cachorro, ele já afasta para poder saltar. Então, a cabeça de um cachorro, vamos aí dizer, consciência do cachorro, é diferente da galinha. Então, quando nós comparamos seres humanos que são trabalhados no autoconhecimento ou não, essa imagem é muito importante. Por quê? Quando nós somos trabalhados na autoconsciência, no autoconhecimento, nós conseguimos nos afastar das barreiras. Aí um benefício. Reconhecermos primeiro, nos afastarmos da barreira, para a gente poder dar o salto. Para a gente poder saber até onde a gente pode ir. Porque se a gente não fizer esse movimento, não vai dar certo, não vai rolar. Né? E, então, qual outro benefício? Tem um tema que eu adoro, que eu gosto sempre de fazer alguma conexão, mas é a questão do Jung, né? E eu fiz a pós em Jung, então é muito presente na minha vida, sempre foi. E o que o Jung diria para nós hoje aqui, né? Ele diria o seguinte, que o autoconhecimento, o autoaprimoramento, ele vai nos levar a uma consciência do eu maior, né? A autoconsciência. Uma consciência maior do eu. E para ele, isso significa que nós vamos conseguir sair
de movimentos que poderiam ser inconscientes da coletividade. Então, a gente vai conseguir se afastar daqueles movimentos de boiada e vai conseguir determinar primeiro, né? Conseguir identificar e se direcionar para aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa, primeiro, nosso talento. A gente vai começar a conseguir identificar nossos talentos, se a gente tem a visão do nosso eu. E aí a gente vai atrás dos propósitos para casar uma coisa com outra, né? Então, é fundamental que haja uma identidade pessoal clara, como se o nosso corpo tivesse claro, a nossa postura clara, o nosso posicionamento claro, para que nós conseguíssemos atingir esse nível de realização que, afinal, visa o nosso propósito de vida. E para o Jung, ele dizia que não tem como. A pessoa que nasce, ela passa pelas etapas de desenvolvimento e, em seguida, ela já, na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai passando por esse caminho do herói. Então, esse caminho o quê? De autoconsciência, de autodesenvolvimento, né? E, então, o que a gente podia pensar que essa pessoa que não é trabalhada, né? Ela tem, principalmente, uma baixa autoestima, porque ela não é consciente do seu próprio poder. Ela não tem essa conexão. E já que a gente começou a falar do Jung, né? Jung fala muito, e o Bert Hellinger fala muito também, e tanta gente fala tanto, né? Que a nossa conexão com algo maior que nós, é que vai fazer toda a diferença. Então, o autoconhecimento, né? O nosso autoaprimoramento, a nossa conexão com aquilo que é maior, vai fazer essa diferença na questão da nossa realização, da nossa autoestima, né? Então, o Jung fala muito de nós atingirmos uma condição de vida autêntica. Então, esse seria um grande benefício, porque o que seria uma vida autêntica? É uma vida em que a pessoa consegue, a imagem que eu passei para vocês, né? Que a pessoa consegue se posicionar inteira, né? Presente naquele local que ela se encontra, e uma vida em harmonia com os seus desejos mais íntimos. Então, quando nós trabalhamos autoconsciência, autodesenvolvimento, nós fortalecemos essa nossa identidade para que a gente viva de acordo com aquilo que é nosso, que é aquilo é a nossa, como se diz, impressão digital. Isso, para mim, é muito importante. Então, no meu trabalho, eu acho que, assim, a gente tem que sempre, né, como dentista e como consteladora, os talentos, as capacidades, elas permanecem ocultas de várias maneiras. Mas todo o trabalho, para mim, originariamente, ele visa a manifestação dessa natureza divina e do propósito da nossa vida. A gente pode ter o que for, a gente pode passar 60, 70, 80 anos, mas encontrando esse propósito, fazendo o olho brilhar, é que a gente vai ter uma vida autêntica e saudável, né? E o que significa, então, ao máximo, né, viver a sua própria autenticidade? É viver a sua autenticidade apesar daquilo que esperavam de você. Então, às vezes, as pessoas esperam, a família espera, até a gente espera ser igual ao irmão, ou ser igual ao tio, ou ser igual ao pai. Então, independente dessas nossas expectativas, uma vida autêntica
é nós conseguirmos viver de acordo com a nossa essência. E para isso nós temos que trilhar esse caminho, né? O que significa isso? Viver o seu verdadeiro talento. É isso. É isso. Então, essa questão de viver em vez de viver a sua própria vida, em vez de viver aquilo que esperam de nós. Então, isso quem é trabalhado da maneira que eu falei, né? Agora, como que a gente faz isso, né? Porque a gente acaba se enroscando, né? A gente acaba se enroscando. Então, e por que a gente acaba se enroscando e não vive o autoconhecimento? Por quê? A gente não vive porque a gente tem medo do novo. A gente tem medo do que a gente vai descobrir, né? E muitas vezes o que a gente vai descobrir pode representar a perda de alguma coisa. Então a gente fica o quê? Não quero, eu não quero aprender isto, porque isso vai me tirar da minha zona de conforto. Então as pessoas tapam os dois ouvidos justamente para não escutarem coisas diferentes. Então tem esse receio de se lançar, né? Vamos ver o que é mais. Outra desculpa que eu encontro. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo de parar, de pensar, de fazer curso, né? Então, a questão de o como, né? É a gente pensar qual é a nossa prioridade. Então, se a gente tem medo, porque a gente não quer sair da zona de conforto, pensar, o que está me trazendo conforto? Esse relacionamento que é insatisfatório? Esse trabalho que não me dá aquilo que eu gostaria de receber como reconhecimento? Então, a gente está mantendo, muitas vezes, coisas que vão contra aquilo que a gente gostaria. Então, o como é nós rompermos essas barreiras. Rompemos essa questão do medo, a questão do conforto. E aí, resistência à mudança. Algumas pessoas, realmente, elas têm dificuldade porque estão em situação de depressão, em situação de situações críticas de saúde. Essas pessoas realmente, elas estão passando por momentos de dificuldade. Mas mesmo essas pessoas, elas têm consciência. Por mais que elas estejam passando por problemas. Vou dar um exemplo. Tem umas pesquisas recentes, e a gente já sabe, isso aí é mais velho que anda para trás, né? Mas a ciência está provando que as pessoas que a gente acha que não têm consciência estão fazendo exames, né, das ativações cerebrais que acontecem nessas pessoas, na medida que a gente se comunica com pessoas que estão em estado vegetativo, mas essas pessoas apresentam consciência, apresentam atividade cerebral. Então, quando nós achamos que nós não vamos conseguir, porque nós estamos passando por uma limitação, essa limitação pode ser simplesmente uma desculpa que nos afaste de uma grande manifestação, da manifestação de uma vida totalmente nova, né? Só que, vamos pensar, quais são as ferramentas, né? Uma por uma. Constelação familiar. Eu não sei por que é a primeira que me ocorre. Constelação familiar. É interessante, né? Vai liberar espaço, né? Para a gente viver o nosso propósito, autoconhecimento, né? A nossa posição na família. E só que, quando a gente está falando em quais são as ferramentas, a gente tem que pensar que só a constelação familiar, ela não vai fazer milagre. A gente tem que se aliar a alguns outros recursos, algumas outras ferramentas, porque senão a gente vai o quê? Acabar culpando a constelação familiar. Não é por aí, né? A gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Então, vamos lá. Meditação, estou sempre falando, gente, pelo amor de Deus, né? Meditação
É assim, olha, hoje, de novo, eu vi trabalhos que falam sobre despertar da consciência humana, ou melhoria da consciência, do grau cognitivo das pessoas, através da meditação. Então, isso é uma realidade, né? A meditação é uma realidade. Práticas de mindfulness, né? Então, aquela questão de você se sentir presente no momento é importante, porque é aquilo que eu falei, né? Se você nem sabe onde você se encontra, você nem consegue se posicionar e não vai dar nada, né? Então, você tentar ter foco, concentração, ser ligado naquilo que realmente está acontecendo naquele momento, é importante, né? Agora, vem mais, né? O que é importante também? Leitura de livros. Fazer coisas diferentes. Visitar lugares diferentes. Aceitar desafios diferentes. Conhecer pessoas novas. Ler livros de temas diferentes. Antroposofia, o Steiner falava que até tocar instrumentos diferentes, aprender instrumentos diferentes, desafia a nossa mente e é contra o envelhecimento. Então, tudo que nós formos fazer de desafiador, claro que com prazer, né? De desafiador e de diferente, nos conduz à quebra de padrões. Nos conduz ao movimento. Principalmente as coisas mais desafiadoras. Viver na natureza. Excelente. Observação da arte. Excelente. Trabalhar com arte. Excelente. Excelente. Fazer qualquer coisa. Cantar, pintar, mexer com escultura. Eu já tive experiências trabalhando com escultura incríveis. De autoconsciência mesmo. Incríveis, que anos de terapia não resolveriam. Anos de terapia. Reflexão, óbvio. E por que eu falo reflexão também? Eu fiz questão de falar de reflexão. Porque reflexão também, as pessoas não param muito, né? Para refletir um pouquinho, né? Acho que aquilo é perda de tempo, né? Então, a reflexão também é uma coisa significativa e importante. Agora, já pensou? Tudo isso junto e misturado de uma maneira focada. O que seria isso, né? Quando você tem conhecimento de tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo instante. Isso é a leitura de campo. Porque quando nós falamos na leitura do campo da pessoa, a gente consegue ver tudo junto ao mesmo tempo. A gente consegue enxergar a pessoa na sua plenitude ali. E como que nós podemos desenvolver em nós isso? Em nós é mais difícil, né? Porque a gente não consegue enxergar nossa própria sobrancelha, né? E difícil já é o nariz. Mas o nariz é mais fácil que a sobrancelha, mas a gente não consegue enxergar, né? Então, normalmente a gente precisa de ajuda para se enxergar, né? A gente não diz, você não se enxerga? A gente não se enxerga mesmo, né? Mais difícil. Mas quando a outra pessoa nos ajuda, a gente consegue ir mais longe. E aí o autoconhecimento vindo de uma fonte pura, autêntica, sem interferências, acaba trazendo resultados mais focados. Então, quando nós lemos o campo de alguém, quando nós olhamos para aquele... O que é? O que significa? Vamos fazer uma interpretação diferente do campo. Quando nós lemos o campo de alguém, nós entramos em contato com aquilo que vigora para a pessoa naquele momento. Ao mesmo tempo que aquilo que vigora está relacionado, aliás, está desvinculado da linha do tempo. Então, olha como é significativo. Então, através também do autoconhecimento, nós conseguimos atingir mais rápido os nossos propósitos, porque a nossa sensibilidade aumenta. E aí, queria voltar lá no começo da conversa, quando eu falei para vocês que nós vivemos na sociedade, né? Em sociedade, e a gente é muito conduzido, né, pela cultura.
Então, nós somos conduzidos pela cultura. Então, nós vivemos, quando a gente não tem essa percepção de nós mesmos, nós somos levados. E como era o homem primitivo? O homem primitivo, ele tinha essa consciência aflorada porque ele não tinha distrações. Ele não tinha distrações. Ele estava numa convivência harmônica com a natureza. Então, ele percebia os movimentos da natureza, os movimentos celestiais, e ele estava em contato com tudo isso. Para ele, isso era uma realidade. Então, a realidade do homem primitivo era muito mais autêntica. Ele percebia a realidade de uma forma muito mais autêntica que nós. Porque nós estamos afastados dessa realidade. Por isso que, para nós, o autoconhecimento, ele deve partir de uma observação autêntica, e que eu gosto muito, eu me identifico muito com o trabalho do Jung, porque ele vai na essência, ele traz o homem nas suas referências. E quando ele né, aquela questão dos arquétipos e tudo, quando ele traz essa noção para nós, nós conseguimos entrar em contato com isso. E aí a gente consegue evidenciar essa nossa natureza, essa nossa autenticidade e desenvolver uma série de percepções, como, eu gosto de brincar, de escutar o cabelo crescer. Ou seja, de um refinamento maior, né?